Boa noite. Retornando aqui o nosso estudo de terça, onde nós estamos falando da perfeição moral, né? Capítulo 12 da terceira parte. É o capítulo que encerra de forma bastante prática coisas que nós já conseguimos fazer, igual eu falei bastante na terça-feira passada, coisas que nós já conseguimos fazer, mesmo com todas as nossas imperfeições. Então, é um capítulo que eu considero muito prático do Livro dos Espíritos. Né? É um capítulo que, literalmente, Kardec coloca o dedo na nossa ferida, né? Nos chama bem a atenção. São perguntas pequenas, às vezes, respostas enormes, ou o contrário. Kardec faz uma pergunta grande, toda explicativa, e a resposta é muito pequena e muito objetiva, significando a praticidade no uso do capítulo 12 no Livro dos Espíritos, né? Conferindo aqui como é que está como que estamos aqui. Só um minuto, por favor. Bom, então, continuando com o estudo da semana passada, né, da terça-feira passada. A pergunta que Kardec faz na 898 é o seguinte: visto que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por esse mundo e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é válido esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que digam respeito apenas às coisas e às necessidades materiais? O que Kardec quer saber? E essas pessoas que se dedicam no planeta a desenvolver coisas que são físicas mesmo, que está cobrindo necessidade material. E aí? É válido isso? Qual é a resposta dele? Sem dúvida. Primeiro, isso os torna capazes de aliviar os seus irmãos. Realmente, se nós... Eu brinco muito quando as pessoas falam, nossa, o mundo está piorando demais. Mentira, o mundo está melhorando muito. A diferença é que hoje a gente consegue ver muito rapidamente quando há algum desvio moral ou desvio espiritual, né? Então a gente vê isso de uma forma muito rápida. Antigamente as coisas eram muito lentas, mas elas também aconteciam. Então, só completar, eu vou voltar a falar sobre isso, né? Que ele fala, olha, depois o seu espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. Tá? À medida que ele vai progredindo intelectualmente, ele também tem oportunidade de ler, né, e de estudar e aprender mais sobre a moralidade da vida. Não necessariamente uma coisa está ligada com a outra, mas são as duas asas, né, que o pessoal fala, a asa da inteligência e a asa do amor. Né? E aí vai falando que entre um intervalo de encarnação e outra, ele pode aprender muita coisa do lado de lá. Né? Então, assim, ele não para de aprender. E ele deixa claro que nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem em maior ou menor escala para a evolução. E o espírito perfeito deve saber tudo, e o progresso deve cumprir-se em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. Então, eu antes de entrar para a doutrina espírita, eu já tinha um hábito da leitura, eu gostava de ler, né? Eu gosto de ler. E eu era eclético nas minhas leituras, então quando eu ia sair de férias, eu ia escolhendo os livros. Então, um livro que eu li, que foi feito pela USP, a respeito dos empreendedores brasileiros. Então, para provar para vocês como que nós evoluímos, né? Se você ler esse livro a respeito dos empreendedores brasileiros, era uma coisa assim difícil de fazer, né? Você empreender no país, se a gente acha que hoje é complicado, naquela época era pior ainda, porque não tinha muito recurso. Muito interessante, na época eu morava em São João del Rei, aí eu conversei muito com um historiador e perguntei que ponte é essa que os livros de histórias fazem referência, que era a única ponte que permitia sair de São Paulo e ir em direção ao Triângulo, ao Centro-Oeste, assim, aquela região do outro lado. Porque hoje a gente atravessa os rios, né, nas pontes, quando a gente está na estrada, e nem nota, mas naquela época, a turma, quando ia passar com a tropa de animais, ele tinha que saber por onde ele ia conseguir atravessar o rio. Então, tinha essa ponte.
e essa ponte, eles tinham direito de pedágio, né? E aí eu fui lendo. Então, esse é um exemplo. Então, assim, hoje você anda daqui a São Paulo, você atravessa várias pontes, nem nota. Isso não podia ser feito, né, naquela época. E quando eu falo naquela época, é coisa de 100 anos atrás, ou talvez até um pouco mais, né? Outra coisa, as indústrias, elas naquela época, elas valorizavam muito o adulto, porque a mão de obra adulta, ela era braçal e ela conseguia fazer muita coisa. Aí, eu tenho até vergonha de falar, eu me incluo, porque eu não sei onde que eu estava, né? De repente eu era um dos gerentes de uma indústria dessa, nós contratávamos crianças em cargos de risco, porque se essa criança morresse, ela me daria menos prejuízo. Então, olha o meu pensamento como ser humano, né? Então, nós evoluímos muito moralmente hoje. Se eu não faço por causa da moral, eu faço pela pena legal. Mas, como sociedade, nós não aceitamos mais isso. Nós não aceitamos. Se eu chegar e falar que nós estamos colocando crianças para trabalharem no ambiente, nós não vamos aceitar isso. Então, essa inteligência, igual o Kardec vai falando, está correto, porque nós precisamos de pessoas pensando no aqui, no agora e na matéria. Mas ela também vai adquirindo espiritualidade à medida que ela vai se expondo a esse tipo de coisa, né? Então, isso acontece normalmente. Então, vamos lá. Na 899, ele já compara, né, a respeito da riqueza, né? Ele continua falando sobre materialidade, mas agora quer falar da riqueza. E ele pergunta, de 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. Já o outro deve a sua fortuna, ao seu próprio esforço de trabalho, mas que ambos empregam exclusivamente a fortuna para sua satisfação pessoal. Pergunta do Kardec, quem é o mais culpado? O que nasceu em berço esplêndido ou aquele que galgou desde o início, né, passou por todas as fases, pelas dores, pelas faltas, e também chegou e se tornou um egoísta de gastar só com ele? Ele fala, tranquilamente, a espiritualidade responde, aquele que conheceu o sofrimento. Esse tem mais culpa. Por quê? Porque ele sabe o que é sofrer. Ele consegue ter empatia na dor, né, daquele outro irmão dele. Ele conhece a dor que não alivia, mas como geralmente ocorre, já não lembra mais dela. Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gente tem essa tendência, né? Depois que você resolve os seus problemas, você para de enxergar o problema do outro, e não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Na 900, o Kardec pergunta, aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que assim procede para deixar tudo aos seus herdeiros? Eu não estou fazendo isso porque eu vou deixar tudo para os meus filhos. Ele falou, é um compromisso de má consciência. Eu até brinco aqui com meus filhos, não conte com herança, né? Não que eu vou gastar o dinheiro assim, de uma forma irresponsável, mas eu gosto muito de deixar isso claro para ele, não conte com herança, né? Porque cada um tem que procurar se fazer por si, porque é uma forma de você adquirir bastante responsabilidade perante a vida, né? E você não sabe, de repente aparece uma situação onde você vai ser convidado a contribuir, né? E aí não pode ter esse pensamento mesquinho, igual eu já falei, esse egoísmo, né? Estou juntando com meus herdeiros. Engraçado é isso, eu gosto também de mostrar isso. Repara, por exemplo, esse daí, né, esse tipo de pessoa, ela, em relação àquele que só gastava com ele mesmo, ele evoluiu. Ele agora gasta com ele, junta para gastar com ele e com os herdeiros. Você está vendo que ele vai evoluindo? Então, aquilo que a gente chama de defeito, para a espiritualidade, são experiências, algumas ainda tristes, né? Você vê o caso dele aí, é uma experiência triste. Ele achar que ele juntar só para ele e para os herdeiros, e aparecem oportunidades dele fazer caridade, ajudar outras pessoas, e ele não o faz. Então, assim, agora eles responderam, é um compromisso de má consciência. Agora ele está falando do famoso, traduzindo em bom português, o mão de vaca, né? De 2 avaros, né? O primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro, né? O tio Patinhas. O segundo também é um pão duro, né? Mas apenas para com terceiros
mas ele é pródigo para consigo mesmo, ou seja, esse pelo menos gasta dinheiro com ele. Enquanto recua a qualquer sacrifício que ele vai prestar um serviço ou alguma coisa útil. Então, ou seja, ele gasta com ele, mas quando é para gastar com os outros, ele fecha a mão. E aí ele fala, nada impede para satisfazer os seus gostos e paixões, mas com os outros ele não é assim. Aí ele é só se pedir um favor e sempre vai ter uma má vontade, né? E quando é para coisa para ele sempre está pronto. Então, olha que pergunta grande, olha o tamanho da pergunta. Falei, nesse caso, quem que é o mais culpado? Quem é o que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Pergunta que Kardec fez. Tem dois, que são pessoas avaras, ou seja, pessoas pão duras, que não gastam dinheiro. Um é tão pão duro que ele não gasta nem consigo próprio. O outro não, já é o contrário, ele é pão duro para com os terceiros, mas para fazer os gostos dele, tudo, aí ele tem dinheiro. Ele pergunta, quem que é o mais culpado? Ele fala, olha, aquele que desfruta, pois o outro, ele já foi punido. Ele é tão egoísta, mas tão egoísta, que ele é egoísta até em relação a si próprio, que então ele já foi punido. Então, ou seja, o que ele é, aquela pessoa que não compartilha nada com o outro, mas quando que é para ela, ela tenta fazer todas as suas vontades, essa é uma situação pior. Engraçado que na hora que a gente fala dinheiro, a gente lembra, né? Nossa, aí você lembra de fulano, lembra de ciclano, lembra de beltrano. Mas e o seu conhecimento? O que você tem feito com ele? Porque eu não sei se você lembra, quando você chegou aqui no planeta, você chegou igual todos nós. Você chegou sem dente, sem cabelo, sem roupa, não sabia comer sozinho, nem foi adquirindo. O que você faz com o seu conhecimento? Quando você é convidado a compartilhá-lo, como é que você faz? Como é que você humilha a pessoa que tem um nível cultural inferior ao seu? Está entendendo? Ah, mas na hora de eu usar o conhecimento para mim, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu estudo, eu aplico, eu faço. E quando é para usar com o outro? Entendeu? Então, não vamos nos ater somente a dinheiro. Esse é um capítulo que a gente tem que abrir a nossa mente, o nosso coração, em relação àquilo que eu tenho. Ele está falando que é uma pessoa avara, mas ela pode estar falando que essa pão-durice, né, vamos usar esse termo, ele está falando sobre dinheiro, mas pode ser outras coisas, né? Então, assim, vamos pensar sobre isso. Na 902, ele continua, Kardec está insistente, ele quer entender tudo. É repreensível cobiçar, olha que cara de pau, né? Ele está querendo derrubar a cara de pau da pessoa. É repreensível cobiçar a riqueza com o intuito de fazer o bem? Quantos de nós não conhecem aqueles nossos amigos que falam assim, dia que eu ganhar na loteria, eu vou fazer o bem, né? Então, o que ele fala aqui? Olha, o sentimento é louvável, sem dúvida, mas quando for um sentimento puro, mas será realmente um desejo desinteressado? Não oculta aí uma segunda intenção pessoal. A primeira pessoa que se deseja fazer o bem não será muitas vezes a própria pessoa? Então ele falou assim, olha, pode até ser, né, que você seja realmente aquele espírito puro que realmente quer ganhar o dinheiro para fazer o bem. No planetinha Terra ainda, dá para contar nos dedos das mãos, né, quem é desse jeito. Então, assim, essa de rezar para o pai, faça eu ganhar na Mega Sena, porque você vai ver a quantidade de coisa boa que eu vou fazer. Essa não engana, né, porque eles do lado de lá estão vendo o nosso coraçãozinho. E aí ele vem e faz a famosa pergunta, estudar os defeitos dos outros é culpável? Então, você tem diversas formas de aprender na vida, né? E uma das formas melhores de aprender na vida é com a dor do outro, porque você pode aprender com a sua dor, mas é muito mais inteligente aprender com a dor do outro. A hora que o outro passa por uma dor, você sem humilhá-lo, sem tripudiar em cima da dor do outro, você fala, nossa, olha só o que ele fez e olha a consequência, né? Então, assim, igual ele fala, olha, se o seu intuito de criticar e divulgar, muita culpa, porque aí você está faltando com a caridade. Então, você está mostrando o defeito do outro para todo mundo, então aí não tem jeito. Aí você é um famoso fofoqueiro, né? Mas se o intuito é o proveito pessoal, evitando aqueles defeitos, isso pode ser útil, é igual eu falei.
Você não necessariamente precisa errar para aprender. Você pode aprender com o erro do outro. Né? A pessoa foi lá, teve uma experiência ruim, num evento ruim, por causa de um comportamento pouco equilibrado, então você não há necessidade de você fazer igual para aprender, né? Mas é preciso não esquecer sobre a indulgência com os defeitos dos outros, que é uma das virtudes compreendida dentro da caridade. Então, ou seja, ter indulgência para com os erros do outro é muito importante. Indulgência é você, assim, sempre ter um coração, um amor em termos até de desculpá-lo. Quando eu estou ajudando uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, e alguém chega e fala para mim, mas aquilo não está viciado, aquilo... Eu falo, olha, aquilo é um irmão e eu não sei como que eu faria se eu tivesse o mesmo comportamento dele. Eu não sei qual seria a minha reação. Então, assim, nós temos que ter uma empatia, nós temos que ter também uma compaixão na hora que a gente está ajudando as pessoas, principalmente aquelas pessoas que a maior parte das outras fala, fulano não merece ser ajudado. Essa você tem que ter uma compaixão redobrada. Por quê? Exatamente por causa desse conceito. Não merece ser ajudado, porque todos nós merecemos. Você já imaginou se a espiritualidade maior nos julgasse por dia? Você já parou para pensar? Se o julgamento da espiritualidade fosse por dia. Olha, Oswaldo, então está aqui, ó. Você acordou logo no trânsito, você fez isso, depois você fez isso com a menina que te atendeu lá na padaria, depois você fez isso. Então, olha, não é por nada não, mas o que você fez não te deu direito a acordar amanhã. Como é que nós vamos fazer, Oswaldo? Entendeu? Então, assim, é muito fácil eu comparar as minhas virtudes mal e porcamente adquiridas com os defeitos do outro. Isso a gente é o rei de fazer, né? A gente está sempre comparando. Mas isso eu não faço, será? Será que não faz mesmo? Ou será que já não fez? E graças a Deus parou de fazer? Então agora vamos ter compaixão com os outros, né? Trato importante de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticam no outro. Esse é um meio de você se tornar superior. Se o censura por ser avaro, sejam generosos. Se for orgulhoso, seja humilde e modesto. Se eles são duros, então seja dócil. Se eles agem com mesquinhez, então sejam grandes em todas as suas ações. Porque Jesus já falou, você é capaz de ver um argueiro no olho do vizinho, mas você não vê uma trave no vosso olho. É ou não é? É assim? Na 904, Kardec, essa 904 é bem atual, olha só. É culpável aquele que investiga os males da sociedade e os revela? Ao WhatsApp aí, gente. Isso depende da intenção que eu levo a fazer, né? Se o escritor tem em vista apenas produzir escândalo, trata-se de um prazer de ordem pessoal que se proporciona apresentando imagem que constitui antes mal que é bom exemplo. Então, o espírito que aprecia isso pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Você já reparou aquela pessoa? Não são vocês, eu tenho certeza que vocês não fazem isso. Aquela pessoa que pega a mensagem do WhatsApp, passa para frente sem nem saber se aquilo é verdade ou mentira, e principalmente, sem nem parar um minuto, e falar assim, gente, mesmo que seja verdade, isso que eu estou passando para frente, qual é a consequência que isso pode trazer? Eu conversei com minha mãe ela é uma pessoa mais velha, e aprendeu a usar o WhatsApp, então ela estava começando a mandar muita coisa para frente sem nenhum filtro. E aí eu comecei a conversar com ela no particular, com bastante paciência, né? Porque você tem que ensinar uma pessoa sobre isso, principalmente respeitando a idade. Falei das consequências. Nós já tivemos várias consequências muito ruins por causa de boato no WhatsApp. E olha só, é o que ele está falando. A pessoa que divulga dessa forma irresponsável, ela alega que está fazendo um bem para a sociedade. Não é verdade. Não é verdade. Na época das eleições, a pessoa vai lá e procura nos porões da vida do outro a coisa errada que ele fez e
pega uma lente desse tamanho e põe em cima daquilo e divulga. A minha vida, a sua vida, o nosso passado, consegue sobreviver a um escrutínio desse? Eu consigo fazer isso? Né? Que você converse, que você faça as coisas de uma forma responsável, eu consigo entender, mas da forma irresponsável como foi, com bastante mentira, fake news e tudo mais, só para prejudicar esse ou aquele, é disso aí que ele está falando. É disso aí que ele está falando. Aí ele pergunta, então, como que nós vamos julgar na 904A, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Ele fala, nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência que diz respeito somente à pessoa. De resto, se quer provar sua sinceridade, cabe a ele reforçar os preceitos que vincula com seu exemplo. Aí, se nós fizermos esse filtro, só esse filtro, olha só, cabe a ele reforçar os seus preceitos que vincula com o seu próprio exemplo. Se nós usarmos esse filtro, nós já vamos deixar de passar para frente muita mensagem, né? Ah, fulano é corrupto. Beleza, você nunca pegou um lápis lá na empresa para trazer para casa para os meninos usarem fazer as tarefas. Nunca pegou uma folha, nunca fez uma impressão na impressora do trabalho. Ah, mas a corrupção do deputado fulano de tal, essa você consegue ver. Na verdade, é igual ele fala, né? Nós somos corruptos no nosso nível de poder. O meu poder está em usar, sem ninguém notar, a impressora, se pegar um lápis, uma caneta, uma borracha, meu poder está aí. O poder dele é maior que o meu. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço. Só que eu tenho poder pequeno, eu faço em coisas pequenas. Ele tem poder grande, ele faz em coisas grandes. Eu lembro até hoje de um colega meu que mostrou um motoqueiro entrando na contramão, andando num espaço grande. Aí eu virei para ele e falei assim, e ele começou a falar mal do motoqueiro, né? E aí eu lembrei a ele que poucos minutos atrás ele tinha feito um pequeno trecho, ele tinha andado na contramão. Aí a primeira coisa que ele falou, não, mas eu andei muito pouco. Eu falei, pois é, para você o pouco é aquilo, para ele o pouco é esse tanto que ele está andando. Então o certo é o certo. Não tem como você, por isso que é muito importante o estudo desse capítulo, não tem como você ficar, como diz meus meninos aqui, elasticando a verdade, né? Esticando para ver até onde vai. Não dá para fazer assim. O certo é o certo. Ah, o certo é não parar em fila dupla. Então, não pare em fila dupla. Ah, o certo é não ultrapassar no acostamento. Então, não ultrapasse pelo acostamento. É simples assim. Ah, mas está todo mundo fazendo. O que eu posso fazer? Né? Eu não posso me nivelar pelo todo mundo. Eu tenho que me nivelar pelo certo. Entendeu? Às vezes a gente se coloca em situações muito ruins por causa do todo mundo está fazendo. Vamos lá para 905. Certos autores publicam obras muito belas e de grandeza moral, né? E que auxiliam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não aproveitam. Como os espíritos lhes será levado em consideração o bem que fizer por meio das suas obras? Ou seja, eu sou ótimo. Aí é aquela frase famosa, né? São pessoas de exemplo novinho, né? de conselhos novinhos, né? São excelentes para darem conselhos, mas péssimos para seguir o próprio conselho. E aí, quando você aperta a pessoa, ela ainda é capaz de soltar a frase: faço o que eu falo, mas não o que eu faço. Então, ele está falando, olha, a moral sem ação assemelha-se a uma semente sem o trabalho de cultivo, de que lhe serve a semente se não a fizer frutificar para alimentá-los, ou seja, a si próprio. Neste caso, são mais culpáveis, porque tinham inteligência para compreender o erro. Né? Pôs aqui para compreender. Ao deixar de praticar as máximas que oferece aos outros, renunciar à colheita de seus próprios frutos. Então, você nota que, se eu estou aqui falando para vocês, estou aqui explicando para vocês, estamos aqui estudando junto, aí você encontra comigo lá na rua, eu não sigo nada disso que eu estou falando aqui, eu sou um cara de pau, né, que mereço, como diz assim, né, eu mereço ficar ali na lama do umbral um bom tempo para aprender, né? A verdade seja dita.
Então, por isso que eu sempre comento com as pessoas, nós temos que tomar muito cuidado nas nossas atitudes. Elas estão coerentes com o nosso discurso? Eu brinco que uma das coisas mais bonitas do Cristo é a coerência do que ele falava e do que ele fazia. Era muito coerente, né? Então, assim, não tinha jeito de não segui-lo. Ele era muito coerente. Então, assim, desconfie daquele que te trata bem e fala mal e maltrata o garçom. Não é essa a verdade? 906. Aquele que faz o bem é repreensível por ter consciência disso e por reconhecê-lo. Ou seja, você vai começar a agir, né? Igual eu falei, você começa a fazer os exercícios, aquela coisa toda, e daí a pouco você começa a notar que você já está fazendo bem. Ele está falando, é repreensível? Não. Desde que você passa a ter consciência, olha lá, desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve ter igualmente do bem, a fim de saber distinguir um do outro. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na balança da lei da justiça, do amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça, pois então cairia em outra falta. Então, note que não tem problema eu saber que eu estou começando a aprender a fazer o bem. Agora, fica a dica, hashtag fica a dica. Quando você fizer o bem e estiver sozinho, você fecha os olhos. Nossa, Pai, obrigado por você ter me aberto os olhos lá atrás, que hoje eu consigo enxergar isso. Entendeu? Porque assim, faça essa oração de agradecimento. E principalmente agradeça ao Pai a oportunidade de fazer o bem. Eu brinco muito disso. Quando a pessoa aparece na sua vida e que você tem a oportunidade, você é um caso prático que a espiritualidade colocou na sua vida. Então, agradeça ao Pai a oportunidade de fazer o bem, né? Então, aqui, boa noite, né? Eu vou falando e vocês vão entrando, eu não noto, então boa noite para todos vocês. Mas continuando aqui. Nós agora vamos entrar em um novo item, que é um item que fala das paixões. Provavelmente nós não vamos conseguir ler todas as perguntas, mas ela começa na 907. As paixões, nós temos que dominá-las, tá? O princípio não é ruim. Olha só, visto que o princípio das paixões é natural, constitui um mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade. O princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o abuso a que ele se entrega que causa o mal. Então, por exemplo, você se forma num curso, né? Eu vou fazer confusão, mas você ainda não tem um curso técnico, então você só tem a formação, então você já sabe ler e escrever. Então eu vou fazer um curso técnico para ver se eu sou melhor remunerado. Não tem problema nenhum nisso. Nenhum. Aliás, isso é bom para você, porque quanto mais você vai galgando, eu chamo isso de inteligência mecânica, da inteligência material. Quanto mais você vai galgando títulos, maior você vai abrindo a sua inteligência, e isso, às vezes, ajuda a abrir também a sua mente e coração, porque você começa a ter outras experiências. O problema é quando as paixões, elas se excedem, e aí é que você vai ter problema. Então, vamos ver se nós vamos deixar isso para o 908, que ela é grande e importante. Nós temos que tomar cuidado, é isso, é o abuso. O abuso é que vai fazer com que a gente enfie o famoso pés, troca os pés pelas mãos. Então, assim, o abuso que ele se entrega é que causa o mal. Isso tem que ficar gravado em nossas cabeças, tá? Então, para terça-feira que vem, nós vamos parar na 908, porque ela é grande, e nós vamos voltar nesse assunto das paixões. Por quê? Porque vários problemas que nós temos são frutos
das paixões exacerbadas. Então, eu desejo a todos um bom final de semana, um bom fim da semana, né? Porque estamos já na quinta-feira, amanhã é sexta, e que tenham um final de semana abençoado com seus familiares e protegidos, né? Como se diz. Varginha não está fácil, então, assim, vamos todos nos proteger. E muito obrigado aí pelos likes, os coraçõezinhos, e aguardo vocês na terça-feira, às 7h30. Grande abraço e até lá.